Boa tarde, meus amigos. Nesta tarde, texto qual escolhi para refletirmos juntos foi o texto que se encontra nos Salmos de Davi, número 139, no versículo de número 23. Ele diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Servo do Senhor, servo Davi, rei Davi, expressando ali uma oração sincera do seu coração. E diante dessa oração de Davi, nós identificamos ali que Davi ele não está confiando em si mesmo, no seu próprio eu. Porque Davi, como rei de Israel, poderia confiar ali no seu reinado. Havia à sua disposição um numeroso exército, servos e servas leais a Davi. Davi poderia ter confiado na sua própria aparência, do seu exterior. Mas diz a palavra que Davi ele não confiava nem em carros, nem em cavaleiros, mas ele confiava no nome do Senhor. E essa oração expressa a confiança que Davi tinha no Senhor e não nele mesmo, na sua própria aparência, como eu disse. Davi vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O único que pode sondar o nosso coração e verdadeiramente conhecer o nosso interior é o Senhor, pelo seu Espírito Santo, pelo seu Espírito. Davi, nesses salmos, ele vai estar reconhecendo aqui os atributos de Deus, a sua onipotência, a sua onipresença e a sua onisciência. Davi se achega diante de Deus, não confiando em si mesmo, porque o coração do homem ele é enganoso, mas ele recorre a Deus para que sondasse o seu coração, para que investigasse o seu coração, esquadrinhasse, para que, se havendo assim caminhos que o conduzisse a ele à perdição, o Senhor pudesse conduzi-lo ao caminho eterno. Ele vai continuar dizendo: prova-me e conhece os meus pensamentos. Quando nós vamos para Salmo 105, no versículo 19, vai estar falando a respeito de José do Egito. E a palavra declara que a própria palavra provou a José. A palavra de Deus provou a José. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela prova o nosso coração, aquilo que vai no nosso coração, independente do nosso exterior, daquilo que nós mostramos àqueles que veem o nosso exterior. A palavra ela prova o coração do homem. Quando nós lemos no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, vamos ver que Paulo vai dizer que a palavra ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela é apta para discernir as intenções e os sentimentos que vai no coração do homem. Unicamente a palavra de Deus é poderosa para isso. Então, quando nós temos essa mesma oração de Davi, pedindo que o Senhor prove o nosso coração, Ele vai nos conduzir a uma vida de leitura diária da palavra, porque a palavra de Deus ela vai nos conduzir em segurança pelo caminho eterno. Vai nos mostrar naquilo que estamos fazendo de errado, vai nos orientar. E como Paulo diz ao servo Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16 e 17, ele diz: toda palavra inspirada por Deus ela é apta para ensinar, para redarguir e para instruir um homem no caminho da justiça, para que o homem seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então a palavra o Espírito Santo sonda o nosso coração, a palavra nos prova, nos instrui, nos corrige, nos ensina no caminho que nós devemos andar.
E esse era o interesse de Davi, independente daquilo que estava no seu exterior. Ele não confiava em si mesmo. Ele ele confiou em Deus, porque o coração do homem ele é enganoso. Certa vez, quando Jesus esteve ali com os fariseus, uma passagem no seu ministério, ele disse: fariseus hipócritas, são como eles eram como os sepulcros caiados. Por fora eram belos, mas por dentro estavam mortos. Não adianta termos um belo exterior, sem o som do nosso coração. E pela palavra dele, ele nos corrige, nos instrui, nos ensina para que possamos ser aptos para o reino de Deus. E esse é o interesse de Davi. No versículo 24 ele disse: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então a palavra de Deus ela nos corrige e nos conduz pelo caminho eterno, pelas veredas da vida. Espero que essa palavra possa falar ao seu coração, ela possa te instruir no caminho a qual você deve andar, a qual nós que buscamos estar nos caminhos do Senhor, nós devemos assim andar para agradar a Deus, para que as nossas obras, como Mateus, o Evangelho de Mateus diz, para que nossas obras glorifiquem a Deus. Amém?